Indivíduo e sociedade. Para muita gente, essa relação é uma relação de exterioridade e dominação. Os indivíduos são uma coisa, a sociedade uma outra coisa exterior que impõe sua vontade às pessoas. Essa é a questão que o Norberto Elias vai tentar discutir aqui nesse texto e esboçar a sua proposta de visão do que seria a sociologia, o estudo da sociedade, que afeta todas as áreas das ciências humanas, administração, economia, própria história. A gente pode adiantar que a relação indivíduo e sociedade, tal como vinha sendo debatida e colocada até então, para o Norberto Elias, tem um problema grave. As pessoas, segundo ele, no senso comum, como ele chama, têm uma tendência a ver a relação com a sociedade em oposição ao indivíduo. E família, empresas, todos esses agrupamentos que formam uma estrutura social são vistas por esse senso comum, como ele chama, como algo exterior que cria, que obriga as pessoas a agirem de uma maneira que as pessoas necessariamente não se dão conta. O que ele vai... Essa tese, para quem já leu o Durkheim, pode lembrar um pouco a discussão de Durkheim sobre o fato social, exterior e coercitivo, né, a vontade das pessoas, mas é uma outra coisa que ele está falando aqui. Ele está falando da percepção que as pessoas no dia a dia têm sobre a realidade social. Ele quer chamar a atenção que as relações sociais se formam a partir de interações. Ele não usa muito nesse texto aqui a palavra redes sociais, mas essa é a ideia que vai acabar predominando a partir da visão do Norberto Elias como forma de se entender a dinâmica social. Não as redes sociais, Facebook, as redes sociais usadas como comunicação, como entretenimento via internet. As redes sociais, a articulação das pessoas e o contato que as pessoas estabelecem entre si, pessoalmente, diretamente, através de meios de informática ou não, mas enfim, o contato real que as pessoas estabelecem entre si. Ele vai dizer, então, voltando à questão do senso comum, que as pessoas veem uma hierarquia. O indivíduo, a pessoa, é o centro, né? Ele vai chamar isso de egocêntrico, é o centro a pessoa se vê no mundo, né? A partir da sua própria visão de mundo, mas vê sobre si a família, a escola, um âmbito maior, as indústrias, acima de tudo o Estado, formando um peso sobre o próprio indivíduo. Ele propõe uma explicação, então, de que todos nós somos responsáveis, produtos e produtores, vamos dizer assim, não é o termo que ele usa, mas se a gente puder adiantar aqui já uma das consequências da análise dele, somos produtos e produtores das relações sociais. Essas instâncias, como família, escola, indústria, nos compelem a agir de uma determinada maneira, porém, elas só existem essas instâncias porque nós agimos, nós interagimos e, portanto, nós podemos ter algum tipo de inserção e temos responsabilidade também no processo de mudança social que decorre daí. Ele propõe uma análise, um diagrama, né, para poder explicar essa relação, mas principalmente o que ele está chamando a atenção aqui, gostaria de frisar, é que a linguagem que as pessoas usam, ela acaba reificando
as coisas. Reificar é um conceito aqui importante. Res significa coisa em latim. Então, reificar significa transformar algo numa coisa palpável, algo que não tem uma substância material em algo palpável. Então, escola, indústria, as pessoas veem, né, ao usar uma linguagem comum, veem como se escola, indústria, Estado fossem entes, coisas que pensam, que agem por conta própria, e não o resultado da formação da vida das pessoas, né? Ele coloca, então, uma questão aqui, né? Para compreender do que se trata, né, a partir da sociologia, né, mas vamos estender isso para todas as questões na área de humanidades, temos que estar conscientes de que nós próprios, como seres humanos, estamos entre outros seres humanos. À primeira vista, isto parece um lugar comum. As cidades, as aldeias, universidades, fábricas, estados, classes, família, grupos operacionais, todos constituem uma rede de indivíduos. Cada um de nós pertence a essa rede. E isso que significa, segundo ele vai dizer aqui, então, as expressões quando você se diz pertencendo a um grupo. Isso parece óbvio, né? Que todos nós nos relacionamos de maneira consciente, como humanos com outros humanos. Porém, não é assim que a gente vê os problemas sociais, vê as questões sociais. Parece sempre que há algo maior, há algo que diz respeito a uma coisa que tem uma racionalidade própria, que é intangível para as pessoas e para as pessoas comuns, né? Ele vai dizer que, ele vai tentar explicar que isso acontece, as pessoas têm essa visão, porque, segundo o texto dele aqui, lendo o texto dele, o constrangimento característico que as estruturas sociais exercem sobre aqueles que as formam é particularmente significativo, né? Ou seja, as estruturas sociais, essas estruturas, né, que nós fazemos parte delas, fazemos parte da família, da escola, da universidade, da indústria, do trabalho, enfim, somos nós também, mas para a gente para o exterior porque elas nos causam constrangimentos significativos. E a gente procura então dar uma explicação para esse constrangimento, transferindo o problema para a estrutura. Nós não fazemos parte disso, né? Nós não conseguimos nos ver como parte desse problema. E é isso que ele vai chamar a atenção aqui. Nós fazemos parte disso. Ele vai dizer mais adiante, que para a gente começar a tomar consciência desse processo e entender a dinâmica da mudança social, segundo ele, o primeiro passo não é difícil, né? Não é difícil compreender, né, o que ele está querendo tomar como conceito aqui, que as forças sociais são exercidas pelas próprias pessoas em relação às próprias pessoas, né? Então, todo mecanismo social é um mecanismo, resultado de uma inter-relação entre grupos. E é isso que nós temos que entender, como os grupos interagem entre si para poder dar conta do pensamento sobre as mudanças sociais, né? Ele vai falar mais adiante sobre a questão da ciência e vai dizer o seguinte: como é que nós podemos então fazer essa ponte, essa ligação? Como? Qual que é a possibilidade, já que é simples, né, como ele está dizendo, mas as pessoas não fazem, as pessoas veem as relações sociais como reificadas. Como pode ser simples, né? Como fazer então esse procedimento da análise da mudança social? Vamos ver isso mais adiante.